Olá, Guilherme Picunas, olá a todos. O programa Cidadão vindo até a MTT, Autarquia Municipal de Trânsito, aqui da cidade de Ponta Grossa, onde vamos falar com o Gary, ele que é responsável pela parte de engenharia da autarquia municipal. Gary, que é engenheiro civil e cuida também do tão comentado e o que tanto intriga a população pontagrossense, principalmente os condutores, a questão dos sinaleiros, dos semáforos. Vamos conversar com o Gary, então, para entender um pouco mais. Gary, tudo bem? Bom dia. Bom dia para vocês. É um prazer ter vocês aqui no nosso setor de trabalho aqui, que a gente vai mostrar como funciona, como a gente tenta acertar um pouco o tráfego, né? Que muitas vezes o pessoal questiona, não porque disso, porque daquilo, né? E o setor é aberto, a população também que queira vir se informar o porquê disso, o porquê daquilo e qual os critérios que a gente usa para fazer certas programações aqui. Uma das indagações da população, Gary, é em relação ao tempo de semáforo. Como que funciona um semáforo em Ponta Grossa, digamos assim? Bom, o tempo do semáforo, nós chamamos aqui em ciclos, né? Então, o ciclo é o tempo que leva a partir do momento que liga, acende o verde no plano 1, ou plano principal, né? Até o momento que ele volta a ligar de novo esse verde, o ciclo. E nós trabalhamos basicamente em Ponta Grossa com 3 ciclos, ou seja, para a parte de pico, onde tem maior movimento, toda a parte central, ele trabalha com 90 segundos. Na parte do meio tempo, da manhã ou meio da tarde, ou na parte da noite, até a meia-noite, é o ciclo 2, que são 70 segundos. E de madrugada, na parte central, nós não temos o piscante, né? Só na parte de fora, então ele trabalha com um ciclo de 55 segundos. Esse ciclo é dividido entre as fases. Sinaleiro que tem 2 fases, ele vai ter mais tempo de passagem de carro. Se tiver 3 fases, então ele vai ter, esse ciclo total é dividido em 3 partes, uma parte maior para onde tem o maior movimento, a segunda onde tem o menor e o terceiro no último. É assim a programação. Nós estivemos recebendo mensagem de um telespectador, o seu Valdir. Ele gostaria de saber especificamente de um semáforo ali onde ficaram pronto o biênio, né, da Anita Garibaldi e da Rua Júlia Lopes. Ali, então, há a situação de 3 tempos de sinaleiro, né, de 3 partes para os 3 movimentos da rua, onde, então, ele acha que está demorando muito para voltar a abrir o sinaleiro. Como que podemos explicar isso para ele e toda a população, Gary? Bom, ali é o seguinte, nós pegamos tanto o cruzamento da João Manuel de Santos Ribas, Anita Garibaldi e Júlia Lopes, eles têm a mesma programação, os 2. Ali nós somos 3 tempos, tá? Então, se nós colocasse 3 tempos ali, dentro do ciclo de 90 segundos, que é o ponto máximo, nós ia ter uma média, aí se você tem que computar, que você tem tempo de amarelo, tempo de vermelho, tempo de bloqueio, para o pessoal parar, um pouco de tempo para o pedestre poder cruzar ali, mesmo não tendo pedestre, esse bloqueio é para todo mundo parar, para o pedestre passar. Então, juntando isso daí, ele resulta uma média de 25 segundos por fase, tá? Então, 25 segundos vai passar o quê? Vai passar pouco carro, uma vez que o fluxo de carro é maior. Então, a gente pegou esse tempo de sincronismo e pôs ele para 120 segundos, ou seja, 2 minutos. A partir do momento que acendeu uma lâmpada verde no ciclo 1, ele tem todo o ciclo dele, tudo, passa pela fase 2, 3, e aí ele volta para um dali 120 segundos. Então, lógico, ele vai ficar temperado. Isso porque no local há um grande fluxo de veículos, tá? Então, quando o veículo você põe em movimento, é melhor você deixar ele mais tempo aberto, para ele fluir muito mais veículos nesse tempo do que fazer a pessoa que está na frente esperar menos tempo, fica menos tempo aberto e flui muito menos veículo. E com o passar do tempo isso vai acarretando um acúmulo de veículos atrás, porque o pontagrossense ainda tem aquela mania ou costume de ficar esperando, mesmo gradativo, ele fica parado. Quando acende o verde, aí que ele vai engatar a marcha, vai soltar o freio de mão, vai se pôr em movimento. Então, a gente já perdeu aí em movimento, no mínimo, 3 carros. Tá? Então, por isso dessa compensação. Este semáforo que tu comentou é os que encontramos em Ponta Grossa, onde aparece decrescendo a situação do tempo
Justamente, então, este semáforo é para as pessoas se prepararem para quando terminar o vermelho já estarem com a marcha engatada, com o freio de mão solto, com o pé soltando da embreagem, indo para o acelerador, coisa que normalmente o condutor pontagrossense é atrasado nesse sentido. Isso acaba atrasando todos os outros carros, então, Gary? Exatamente. Exatamente. Então, a gente colocou todo esse gradativo no parte central, que tem isso aí, justamente para dar essa agilidade. Como isso não acontece, a gente tem que arrumar mecanismos para agilizar esse fluxo de veículo. Então, a opção nossa é deixar ele mais tempo aberto, para fluir um maior fluxo, para compensar essa defasagem inicial. Ok, pelo menos 2 sinaleiros, Gary, aproveitando aqui nossa entrevista, outra pergunta, sobre a situação das botoneiras, semáforo que tenha a situação da botoneira. Pelo menos eu me lembro de 2, sendo um ali no Shopping Popular de Ponta Grossa e outro na região do Varanas, na Carlos Cavalcante, próximo a 2 supermercados que ali tem. Como que funciona para o pedestre que quer cruzar a via e aciona este botão, então? Bom, o pedestre é o seguinte, ele tem, a partir do momento que ele aciona esse botão, ele tem um ciclo máximo de espera de 30 segundos, ou seja, a fase 1, onde passa o maior número de veículos, ele vai ficar aberto para o veículo ainda, no máximo, por 30 segundos. Se ele já passou desse tempo, está em 15, 20 segundos para abrir, já passou inicialmente, ele vai ter o restante do tempo para abrir para ele. O que acontece é que muita gente aperta o botão e eles acham que na hora vai parar todo mundo para ele poder passar. Então, isso não acontece. Então, tem que ter esse tempo mínimo de 30 segundos. E isso por quê? Você vai lá, aciona, abre para você, você para, espera, passa. Aí, você parou, ele fica verde para o carro. Aí o carro começa a andar, chega outro, aperta, ele vai travar o carro imediatamente? Não, ele tem que dar um tempo para fluir o tráfego também, porque os dois têm que compartilhar a via. Isso aí, e o respeito do carro é sempre com o pedestre. Ali também há uma situação da faixa elevada, onde as pessoas já deveriam respeitar sem a necessidade de sinaleiro, mas o condutor pontagrossense ele está aprendendo a lidar com essa situação das faixas elevadas. Gary, então a pessoa, após ter acionado a botoneira, ela deve permanecer pelo menos os 30 segundos aguardando que abra o seu sinal, porque muita gente, às vezes, dá aquela brecha de intervalo entre os carros e sai correndo mesmo com o sinal não aberto para o pedestre. E aí, quando não tem ninguém, de repente, o outro condutor que veio encontra o sinal fechado, sem pedestre. Como que é essa situação? Não tem como cancelar depois de acionado, né? Não, não tem como cancelar, né? Uma vez acionado, é direito adquirido do pedestre passar nesse horário, tem que aguardar, ficar verde para ele passar com segurança. Se eles passar antes do tempo, no vermelho e tudo mais, fatalmente o carro que chegar logo em seguida, ele vai chegar ali, o pedestre está terminando de cruzar, não tem mais ninguém passando, e ele é obrigado, por lei, a ficar parado até passar o ciclo que o pedestre devia estar se utilizando com sua segurança. Isso não acontece. E se o carro invadir nessa hora, que tiver vermelho, mesmo que não tiver ninguém, ele é passível de multa. Aí, muitas perguntas, respondendo não só a pergunta deste condutor, mas com certeza de vários pedestres que vinham se perguntando quanto aos semáforos com botoneira e também os condutores agora mais respeito, tanto com os pedestres e os pedestres tanto com os condutores aí. Gary, muito obrigado, é muito complexo toda a situação dos sinaleiros, mas é de fácil compreensão em seu resumo a situação que todo sinaleiro tem o seu tempo e para tanto os condutores quanto para os pedestres, cada um tem seu direito reservado nestes tempos também. Muito obrigado, viu? Obrigado para vocês, é uma honra, através de vocês, levar essa informação para o nosso pedestre, para o nosso motorista, o pessoal que se utiliza ali, que a gente faz o melhor possível para o pessoal compartilhar. Esse nosso trânsito aí é caótico, uns são mais nervosos, outros mais apressadinhos, tem o pessoal que é calmo demais, Então, tudo isso influi no que a gente toma por decisões aqui, que a gente tenta tirar uma média de atender todo mundo
satisfatoriamente. Maravilha, Guilherme Picunas. Respondendo a pergunta de um dos nossos telespectadores e também de diversos outros. Depois dessa, nós voltamos ao vivo com você em nosso programa É Cidadão.